No ar, Pátria Amada Brasil Notícias, com tudo o que acontece no Brasil e no mundo, diretamente para você. Sejam muito bem-vindos ao Pátria Amada Brasil Notícia, trazendo para vocês, ouvintes, mais uma notícia bombástica, uma notícia urgente que saiu agora no Poder 360 de Fernando Rodrigues. E diz o seguinte: Adélio Bispo quer falar tudo o que sabe. Após Adélio Bispo ficar sabendo que Bolsonaro tinha dado uma entrevista alguns dias atrás dizendo que ele teria prisão perpétua, Adélio Bispo quer abrir a boca e contar tudo o que sabe. Pede entrevista com SBT e Veja. Mas o mais interessante é que TRF3 suspende a decisão que autorizou Adélio pedir a entrevista. Então, antes de me continuar, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sino de notificações para vocês não perder nenhum dos nossos vídeos e vamos lá. O desembargador federal Nino Toldo, do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, decidiu nesta segunda-feira, 5 de agosto de 2019, suspender a autorização de Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada do presidente Bolsonaro durante o ato da campanha eleitoral, para conceder a entrevista à revista Veja e ao SBT enquanto estiver preso provisoriamente. E a decisão foi a seguinte: a medida atendeu ao primeiro pedido do MPF, Ministério Público Federal, que solicitou a proibição da entrevista, autorizada pela 5ª Vara Federal do Campo Grande. As informações foram divulgadas pelo site J. As emissoras iriam gravar com Adélio na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, aonde ele está preso provisoriamente. Na decisão, Nino Toldo afirma que a medida não impede os veículos de publicarem qualquer reportagem sobre o tema. Segundo ele, o acordo não representa censura prévia. Ele abre aspas e diz o seguinte: apenas houve uma decisão liminar provisória, portanto, atendendo a pedido do MPF, desautorizando que o preso Adélio Bispo de Oliveira, custodiado na PFCG, concedesse entrevista enquanto perdurasse investigação em curso, disse, fecha aspas. O desembargador disse que ainda há dúvidas sobre a integridade mental de Adélio Bispo, diagnosticado com transtorno delirante persistente. Ele continua, abre aspas, a própria defesa pediria, no juízo ao qual está vinculado a investigação e onde correrá a ação penal, o exame de insanidade mental do preso, investigado, o que põe em dúvida a própria autorização dele para ser entrevistado, afirmou, fechando aspas. Para Nino Toldo, Adélio Bispo poderia dar quantas entrevistas quisesse, caso estivesse em liberdade, pois faria isso por sua conta, em risco, tanto quanto a sua segurança quanto a sua defesa. O desembargador ressalta ainda que, no entanto, como ele foi preso, passou a ter não só a sua liberdade de locomoção privada, mas também mendigada a sua liberdade de expressão. O desembargador disse ainda que não faria sentido o judiciário permitir entrevista aos dois veículos de imprensa, pois iria privilegiar somente a Veja e o SBT. Ora, estivesse Adélio em liberdade, poderia dar entrevista quem quiser. Sobre a custódia do Estado, não faz sentido privilegiar este ou aquele veículo, disse. Continuando, ao pedir a suspensão da decisão que autorizou Adélio a conceder entrevista, o MPF alegou que episódio poderia ressaltar em difusão fanatismo em primeiro palanque político, montado dentro de uma unidade penitenciária, levando a uma consequência descrédito das instituições. Mas para MPF, a entrevista com Adélio poderia colocá-lo em uma condição de celebridade. Para o órgão, a glamorização do agressor de Bolsonaro representa o primeiro precedente grave para que outros presos do local pleiteassem
o mesmo direito de tratamento. O MPF também alegou que a entrevista pode colocar em risco a vida do bispo, que teve sua transferência de prisão autorizada devido a ameaças que havia sofrido antes de estar na penitenciária de Campo Grande. Não se trata do primeiro líder de um grupo criminoso, mas de pessoas que ingressou no sistema penitenciário federal para proteção. Em razão disso, o preso fica sujeito a ônus que tem de suportar para adequada proteção de sua vida e integridade física, disse MPF. O que a gente fica pensando é isso. Por que ele não pode falar? Por que eles querem privar ele de ter esse direito de falar com a imprensa, de falar tudo o que sabe, de falar realmente quem foi o mandante deste atentado? Isso não é dúvida apenas para o nosso presidente hoje. Isso é uma dúvida que todo brasileiro tem. Isso é algo que todo brasileiro tem vontade de saber. Quem foi o mandante do crime? Então está aí a notícia, que as autoridades possam rever este recurso para Adélio e que Adélio possa ter esse direito sim, de abrir a boca e contar tudo o que sabe. Essa é mais uma notícia que trazemos para você, ouvinte, mas antes de irmos, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, comente, deixe a sua opinião, isso é muito importante para o nosso canal e a cada repercussão deste caso estaremos aqui para noticiar vocês em detalhes o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Até mais. Deus abençoe.